A questão. Comecemos com o conceito geral de ideologia. Olha só. Segundo o dicionário, ideologia é um conjunto de ideias. Mas só isso? Não. Um conjunto de ideias, um conjunto de crenças ou de opiniões sobre um determinado ponto sujeito à discussão. Então, digamos assim, imaginemos que nós vamos debater sobre o aborto. Aí o aborto é o ponto sujeito à discussão. Quando um determinado grupo de ideias se forma em torno desse tema e dá a este assunto uma leitura uniforme, aí nós temos uma ideologia. O que eu chamei de leitura uniforme? Um direcionamento. Quando eu tenho a ideologia presente neste assunto, especificamente, por exemplo, significaria, nestas circunstâncias, que as ideias que eu tenho, elas me levam para a aceitação ou para a negação. Então, se alguém nega o direito ao aborto, por exemplo, essa pessoa ou esse grupo que nega, nega em função de um conjunto de ideias ou de opiniões que eles têm relacionados a este ponto. Se alguém afirma, se alguém aceita, do mesmo modo, vai aceitar por causa de um conjunto de ideias, de opiniões que eles têm que reforçam uma determinada visão. Muito bem. Quando nós dizemos que ideologia é um conjunto de ideias, crenças ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão, este é o modo que nos permite caracterizar como ideologia algumas organizações de ideias que hoje estão na crista da onda. Por exemplo, se eu falo de ideologia socialista, significa o quê? Exatamente isso que eu acabei de falar. A aceitação de um conjunto de ideias ou de crenças relacionada a uma determinada forma de organização da sociedade. E aí eu vou ter também a ideologia liberal e por aí vai. Também podemos dizer que a ideologia é uma teoria pedagógica que orienta a prática de uma escola. As escolas têm práticas que seguem uma determinada teoria. Então, por exemplo, tem escolas que são pensadas apenas para pessoas com problemas cognitivos, por exemplo. Aí ela terá uma teoria que vai indicar um determinado modo de trabalhar com esse tipo de público. Uma determinada escola pode ter também um trabalho voltado só para a formação teatral. E do mesmo modo, nós teremos disciplinas, pensamentos, recursos, todos postos em função de desenvolver melhor esta habilidade. E por aí vai. Agora, vamos ao conceito mais estreito de ideologia, porque esse aí era o conceito mais largo. O conceito mais estreito ele vai ser abrangido principalmente pelo trabalho de Karl Marx e de Engels. Para estes dois, a ideologia será o conhecimento ilusório. E aí nós chegamos ao ponto que define o nosso título do assunto do dia. A ideologia como um conhecimento ilusório. E esse conhecimento mascara os conflitos sociais. Esse é o conceito mais comum que nós temos de ideologia. Normalmente, quando as pessoas falam de ideologia, elas estão utilizando esse conceito aí e não outro. Acho que não há muito o que explicar em relação a isso. Dizer que a ideologia é um conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais significa o quê? Que quando uma pessoa age ideologicamente, essa pessoa tende a reforçar um determinado ponto de vista
e tende a rebaixar um outro ponto de vista. O que leva a pessoa a reforçar um ponto de vista? É o fato de que aquele ponto de vista é o dela. Se a pessoa tem uma determinada visão sobre aborto, de novo, vamos pegar aqui um exemplo. Alguém tem uma determinada visão sobre aborto. Nessa visão, a pessoa se coloca na situação de aceitação. Então, o que vai acontecer? Agir ideologicamente nesta situação significará o seguinte: esta pessoa terá uma tendência de rebaixar todos os argumentos que neguem o direito ao aborto, e ela terá uma tendência de enaltecer todos os argumentos que aceitem. Então, já que ela aceita, ela vai pegar todos os argumentos dos que aceitam e vai reforçar esses argumentos, vai sobreelevar. E, ao contrário, os que pensam diferente dela, ela tenderá a rebaixar o pensamento daquelas pessoas, a ridicularizar, etc, etc. Agir ideologicamente nessa circunstância é algo bem interessante e que nos remete a uma série de situações que nós vivenciamos hoje. Se nós formos ver o que acontece na política, por exemplo, basicamente nós não veremos nenhuma situação, nenhuma emissão de juízo. Quando eu falo de emissão de juízo, eu estou falando de ideias que as pessoas emitem sobre determinados pontos. Basicamente, nós não teremos nenhuma emissão de juízo que não seja pautada pela ideologia. Em outras palavras, tudo que alguém, praticamente tudo, né? Não vou exagerar demais, mas é quase tudo, 99% de tudo o que se diz é sempre voltado para enaltecer o ponto de vista daquela pessoa que está dizendo. E sempre voltado para rebaixar o ponto de vista daqueles que negam aquilo que a pessoa que fala defende. Se você for, por exemplo, averiguar essa questão da vacina, a utilidade da vacina, a vacina é útil, a vacina não é útil. Agir ideologicamente numa situação dessa significará o seguinte: por exemplo, alguém que nega a eficácia da vacina, ele vai tentar pegar tudo aquilo que pode ser usado como argumento a favor de uma mentalidade que rebaixa a vacina. Aqui é importante a gente averiguar o seguinte: às vezes a pessoa pega argumentos, mas esses argumentos não têm nada a ver, mesmo assim ela pega e reforça, e hoje nós temos a fake news como sendo o grande veículo de reforço ideológico. Nunca a sociedade foi tão ideologizada como hoje. Ok? Muito bem. Este sentido de ideologia como conhecimento que mascara os conflitos põe a ideologia no seu sentido negativo. Então, se eu pergunto qual é o sentido negativo da ideologia, o sentido negativo é esse. O sentido positivo de ideologia é aquele primeiro, ideologia como sendo um conjunto de ideias. Agora, ideologia como sendo um conhecimento ilusório. Começa que o conhecimento é ilusório, não é o conhecimento verdadeiro. Mas é esse que a pessoa passa. Um conhecimento falso e que esconde um monte de coisas que não interessa para aquela pessoa que seja mostrado e, ao mesmo tempo, expõe um monte de coisas que às vezes nem são verdadeiras, mas que são importantes para reforçar o ponto de vista daquela pessoa que fala. Então, essa é uma forma negativa de pôr a ideologia. Se eu vos perguntasse qual é o ponto de vista que predomina na nossa sociedade brasileira em relação à ideia de ideologia, e aí a resposta de vocês seria: o que predomina é uma ideia negativa de ideologia. Ideologia como sendo um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. O Marx dizia o seguinte: os trabalhadores não tomam consciência da alienação. Eles são alienados, ou seja, eles sofrem um monte de negações de direitos,
mas eles aguentam esse sofrimento, eles não reclamam, eles simplesmente sofrem as consequências desta negação de direitos. E aí, se alguém pergunta, por quê? Por que que eles não vão lá e brigam pelos seus direitos, reivindicam, lutam? E o Marx vai dizer, porque eles são ideologizados. Eles são pessoas dominadas que não têm consciência de que são dominados. E aí você pergunta, e por que que eles não têm consciência? Ele diz, porque a ideologia é como uma espécie de véu, é como uma espécie de máscara que você põe nos olhos das pessoas e uma vez posto, as pessoas não enxergam mais. E aí a representação que elas fazem para elas mesmas, a ideia de mundo que elas criam para elas mesmas, não bate com o que o mundo de fato é, mas elas estão impossibilitadas de ver o que o mundo de fato é. Por isso elas aceitam a dominação, pensando que aquilo está dentro dos conformes. Ok? A ideologia posta desse modo é uma distorção da realidade. Então, é algo bastante grave, é algo bastante sério, essa concepção de ideologia. Quais são as características da ideologia? Temos aqui umas 5. 1, a naturalização. 2, a universalização. 3, a abstração e aparecer social. 4, a lacuna. E 5, a inversão. Pela naturalização, a pessoa é levada a aceitar como natural uma coisa que resulta da ação humana. Por exemplo, hoje a violência no Brasil ela é enorme. Pessoas morrerem em nossa frente é muito tranquilo, assim, e a gente cada vez mais vai se acostumando, porque vai sendo passado para nós a ideia de que isso é tranquilo, é natural, faz parte. Então, a ideologia ajuda a naturalizar uma coisa que, na verdade, não é natural. Então, muitas coisas que hoje nós temos como natural não são naturais. E o tempo vai mostrando que, muitas vezes, nós fizemos essa naturalização. Por exemplo, dizer que mulher tinha que ficar em casa, etc., cuidar só da casa e o homem é que tinha que sair para o trabalho, foi uma ideia que foi sendo construída e aos poucos se naturalizou. E aí passou-se a falar disso com este linguajar. Não, pela própria natureza, a mulher tem que fazer assim e o homem tem que fazer de outro modo. Aos poucos tornaram isso uma coisa natural. Não era uma coisa natural, como muitas coisas hoje nós temos como natural e não são. Elas são artificiais, foram criadas, foram inventadas. A outra característica da ideologia é a universalização. Aqui a gente tem o quê? Os valores das classes dominantes, esses valores são estendidos àqueles que são dominados. Então, significa aquela situação em que um determinado grupo social assume como sua uma ideia que, na verdade, é de um grupo que é inimigo seu. Então, quando você vê, por exemplo, pobres, trabalhadores, defendendo o direito de governantes tirarem dos trabalhadores um monte de direitos, por exemplo, se você quiser 13º salário, a redução de pagamentos de horas trabalhadas, redução de salário, e tudo isso são coisas que o mandante, digamos assim, aquele que tem uma situação privilegiada, os capitalistas, os donos dos meios de produção, eles tentam realizar, é claro que isso é um processo complicado, não é simplesmente o patrão chega e diz, hoje eu vou te pagar menos, daqui para frente você ganhará menos. Não, existe um processo de lei que vota e depois a coisa pode passar, pode não passar, etc. Mas o fato é que, quando o próprio trabalhador começa a defender as ideias que são contra ele mesmo, aí nós estamos tendo esse fenômeno da universalização. Mas esse fenômeno não se dá só quando o trabalhador aceita a ideia do empregador, mas quando ele aceita achando que isso faz parte de uma lógica universal. É assim em todo lugar, aqui não pode ser diferente, então vou me submeter. Terceira característica é a abstração e o aparecer social. A ideologia, ela universaliza-se, nela se universaliza valores que são baseados
não na realidade, mas no aparecer social. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que alguns valores que nós defendemos hoje, algumas ideias que nós defendemos como se fossem coisas que sempre existiram, que sempre existirão e que devem existir, porque o mundo é assim. E, na verdade, a gente viu algo aparecer num determinado momento e esse algo vinha com essa característica e nós começamos já a agir como se essa característica fosse algo irretocável. Isso é da própria lógica do mundo. Isso é do mundo. Isso é do universo. Isto não é uma característica apenas nossa, é de todo lugar. Inclusive, nós usamos muito esse argumento. Não, isso aí, mas não é só nós, não. Também não sei quem, também a civilização tal passa por isso. Lacuna. A lacuna consiste na ideologia fazer o seguinte. O discurso ideologizado, ele tende a deixar coisas que apareceriam como elemento que enfraqueceria o meu argumento e reforçaria o argumento de quem pensa diferente de mim. Então, a questão é mais ou menos essa. Pela lacuna, nós temos a seguinte situação. Eu tenho uma ideia e aí eu vou defender essa ideia. Todas as coisas que alguém diz que vai contra a minha ideia, há uma tendência de eu deixar essas coisas fora do meu discurso, porque elas me prejudicam. E todas as coisas que ajudarem no meu argumento, eu boto, nem que elas não caibam ali.